Olá, eu sou Vivian Rivstella, sócia fundadora da VRS Cursos, e esse é mais um episódio da nossa série que debate e reflete a partir de cenas de filmes e de discursos célebres da internet. Hoje, especialmente, eu vou discutir com vocês algumas técnicas usadas pela Meryl Streep no discurso dela recentemente feito no Globo de Ouro, que foi um discurso aclamadíssimo na internet, como a gente fala assim na internet, né, quebrou a internet e de fato muita gente ficou assim aclamando o discurso, dizendo que ela era a rainha de todas as rainhas, de todas as pessoas que, né, almejam a diversidade e tudo isso. Então teve um impacto muito positivo para a imagem da Meryl Streep, reverberou muito na internet. E a gente vai entender então o que, né, e como ela fez esse discurso, na verdade mais como ela fez esse discurso. E eu vou fazer então essa discussão em partes, tá bom? Eu vou colocar um pedacinho, vou discutir com vocês alguma técnica, coloco mais um pedacinho até que a gente consiga ver por completo esse discurso da Meryl Streep. Então vamos lá. Vale a pena vocês seguirem comigo até o final, porque tem muita técnica interessante e ela, enfim, realmente é uma sumidade, não só nas telas, né, brilhando com seus personagens, mas também nesse discurso. Então, vamos lá, vamos começar a assistir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Please sit down. Please sit down. Thank you. I love you all, but you'll have to forgive me. I've lost my voice in screaming and lamentation this weekend, and I have lost my mind sometime earlier this year, so I have to read. Então notem que ela, primeiro, é aclamadíssima, né, porque ela era homenageada na cerimônia, mas mais do que isso, né, quando ela começa a proferir seu discurso, ela já se desculpa pela voz dela, que está rouca, que ela perdeu a voz, e porque ela gritou, reclamou no fim de semana. Vale dizer que em técnicas de oratória não se recomenda pedir desculpas. Se vocês observarem ao longo do discurso dela, da fala dela, a voz dela não apresenta falhas, ela não fica afônica. Então, tecnicamente falando, não seria necessário ela pedir essas desculpas. Mas como a gente sabe que ela é uma pessoa pública, as pessoas a conhecem a sua impostação vocal. A própria impostação vocal é um instrumento de trabalho, uma técnica usada pelos atores, então talvez por isso ela tenha se desculpado nesse início. Então, contextualizando, procede algum tipo de desculpa nesse cenário. Então, só para resumir, acho que vale a gente pensar assim, técnicas de oratória, a gente tem que tomar cuidado com elas e utilizar as técnicas ao máximo, mas sempre contextualizando na medida do possível, porque as técnicas não são para engessar, as técnicas são para ter um guia, uma orientação. Uma outra coisa também que ela se desculpa é por ler o discurso dela, ela fala que a memória dela em algum momento, enfim, se perdeu, enfim, algo assim. Então veja que ela se desculpa por ler o discurso. A gente sabe que nesses grandes eventos é um ambiente mais formal, transmitido mundialmente, então é muito comum que os discursos sejam um pouco mais controlados para caber no tempo, para a pessoa dar o recado dela, então essa leitura ela não é totalmente recriminável. O que tem que tomar cuidado é no ambiente corporativo ficar lendo, mesmo no ambiente de congressos acadêmicos, essa leitura, e claro que ela faz uma leitura mais orientativa, né? Vocês vão perceber que ela faz de uma forma muito natural o discurso dela, e ela, claro, usa todas as qualidades vocais que ela domina também, então não é uma leitura chata, maçante, como eu mesma já vi em alguns congressos, em alguns eventos. Então toma cuidado com a leitura, porque ela não é algo muito recomendável, a não ser que você domine as técnicas de leitura para que ela seja o mais natural possível, tá bom? Então são esses dois pontos de alerta aí, só nesse pedacinho que a gente viu até agora. Vamos ver a sequência para ver como ela se coloca
realmente falando o que ela pretende nesse discurso. Thank you, Hollywood Foreign Press. Just to pick up on what Hugh Laurie said, you and all of us in this room really belong to the most vilified segments in American society right now. Think about it. Hollywood, foreigners, and the press. Então, nesse trecho, a gente vê a que veio a Meryl Streep. Ela já deixa claro que as pessoas presentes ali são as pessoas que não são as benquistas da sociedade americana, Hollywood, estrangeiros e imprensa. Então, ela já postula a mensagem principal dela logo inicialmente, o que é uma técnica fantástica, uma técnica muito eficaz de deixar clara a sua mensagem no início de uma apresentação, de um discurso. Claro que por mais impactante que isso possa ser. O impacto aqui para ela é bastante intencional. Ela quer já deixar clara a posição dela. E ela usa a designação sociedade americana, mas a gente sabe que ela está se referindo fundamentalmente à maioria que elegeu o Donald Trump para presidir os Estados Unidos. E aí, de fato, a Hollywood, imprensa e estrangeiros não são benquistos por essa, entre aspas, sociedade americana que apoia esse presidente, não apoiado pela imprensa, pelos artistas e outros segmentos também da sociedade e, claro, obviamente, os estrangeiros. Então, a técnica aqui basicamente é evidenciar a sua mensagem principal logo no início da sua apresentação e aí só mensurar o impacto dela, que ela queria causar impacto, queria causar, enfim, um efeito na plateia e, obviamente, que essa plateia está junto com a Meryl Streep, não está contrária a Meryl Streep. Isso faz toda a diferença também para você postular uma mensagem logo no início, uma mensagem, nesse caso, bastante crítica. Então vamos continuar assistindo. But who are we? And you know, what is Hollywood anyway? It's just a bunch of people from other places. I was born and raised and educated in the public schools of New Jersey. Viola was born in a sharecropper's cabin in South Carolina, came up in Central Falls, Rhode Island. Sarah Paulson was born in Florida, raised by a single mom in Brooklyn. Sarah Jessica Parker was one of 7 or 8 kids from Ohio. Amy Adams was born in Vicenza, Veneto, Italy. And Natalie Portman was born in Jerusalem. Where are their birth certificates? And the beautiful Ruth Nega was born in Addis Ababa, Ethiopia, raised in Ireland, I do believe. And she's here nominated for playing a small-town girl from Virginia. Ryan Gosling, like all the nicest people, is Canadian. And Dev Patel was born in Kenya, raised in London, and is here for playing an Indian raised in Tasmania. So Hollywood is crawling with outsiders and foreigners. And if we kick them all out, you'll have nothing to watch but football and mixed martial arts, which are not the arts. They gave me 3 seconds to say this, so. Bom, então notem que nesse trecho que eu pausei agora, né, para comentar, ela usa basicamente a técnica de nomeação. Então ela nomeia várias pessoas presentes na plateia para demonstrar o ponto dela que Hollywood está repleta de estrangeiros que encenam vidas de pessoas do mundo inteiro. Então não faria sentido, digamos assim, né, haver essa crítica ferrenha aos estrangeiros nos Estados Unidos, afinal são eles que fazem arte nos Estados Unidos, dentre tantos trabalhos que eles produzem. Ela vai pro link aí da arte, que é para quem ela tá falando, que é a plateia dela ali. Ela critica futebol e MMA, mas a gente sabe também que no esporte nos Estados Unidos também há muitos estrangeiros e existe uma discussão toda hoje em dia a partir da posse do Donald Trump.
Então, tecnicamente, o que ela usa aqui? Designação, a gente até pode chamar de exemplificação. Então, ela exemplifica com pessoas da plateia ou com nomes, e a gente pode fazer isso com dados, enfim, com histórias, para comprovar o ponto dela, para comprovar a tese que ela quer defender. E isso, em especial, ela se volta aos estrangeiros. Na sequência, ela já faz esse link falando de encenar sobre vidas que não são as de cada um desses atores, né? De vidas que representam muitas pessoas, para falar justamente de uma cena que ela, enfim, vai criticar, que não é uma cena fictícia, não é uma cena de arte, é uma cena da vida real, e a gente vai ver essa sequência agora. An actor's only job is to enter the lives of people who are different from us and let you feel what that feels like. And there were many, many, many powerful performances this year that did exactly that. Breathtaking, compassionate work. But there was one performance this year that stunned me. It sank its hooks in my heart. Not because it was good. There was nothing good about it. But it was effective and it did its job. It made its intended audience laugh and show their teeth. It was that moment when the person asking to sit in the most respected seat in our country imitated a disabled reporter, someone he outranked in privilege, power, and the capacity to fight back. It kind of broke my heart when I saw it, and I still can't get it out of my head because it wasn't in a movie. It was real life. And this instinct to humiliate, when it's modeled by someone in the public platform, by someone powerful, it filters down into everybody's life because it kind of gives permission for other people to do the same thing. Disrespect invites disrespect. Violence incites violence. When the powerful use their position to bully others, we all lose. Okay, go up with that thing. Então vejam que ela comenta sem nomear, ela comenta uma cena em que o Trump imitou de uma forma, enfim, pejorativa, negativa, um deficiente, um repórter deficiente. E o que eu queria chamar a atenção é que ela o critica sem sequer mencionar o nome dele em nenhum momento. Ela faz algumas formulações como a pessoa que senta na cadeira mais importante do país, a pessoa que ocupa a posição mais poderosa do país. Então ela não designa diretamente Donald Trump para criticá-lo. É claro que isso tem muito a ver também não só com os termos que ela utiliza, mas o contexto e as informações partilhadas entre ela e a plateia e a sociedade e o que está acontecendo na sociedade americana. Muita crítica, em especial em alguns grandes centros dos Estados Unidos. Então vejam que a informação partilhada, o próprio contexto, dão o sentido para o discurso dela nesse tom de crítica, mesmo que ela não designe o termo Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, o novo presidente dos Estados Unidos. Ela faz de maneira indireta e o contexto é que vai nos dar esse sentido. Vale dizer também que ela, enquanto fala, a voz fica embargada, ela tem um tom agora bastante emotivo. A plateia também reage, as câmeras também vão mostrando justamente a reação da plateia em aderência ao discurso dela. Ao final, uma das atrizes bastante emocionada, as pessoas com um olhar bastante reflexivo, consternado, enfim. E num dado momento eu gosto muito de ressaltar essa parte em que ela fala: violência gera violência, desrespeito gera desrespeito. Quer dizer, a repetição da palavra, a formulação, né, repetitiva nesse trecho, ela é intencional para enfatizar, para marcar o discurso da Meryl Streep e, claro, gerar um impacto não só aos presentes, mas também aí na internet como um todo, a adesão de quem concorda com essa posição dela. Então, tecnicamente, tem muita coisa sendo feita aí nesse discurso que vai continuar no momento em que ela vai falar, ok, isso nos leva à imprensa. Então, ela fala aí sobre os estrangeiros, ela fala sobre a questão do desrespeito, da violência, a falta de compreensão do diferente,
por uma pessoa importante, e ela vai ao ponto que ela anunciou logo no começo, que era a imprensa. Então ela faz esse link mesmo, ok, isso nos leva à imprensa, que é a parte que a gente vai assistir agora. Okay, this brings me to the press. We need the principled press to hold power to account, to call them on the carpet, every outrage. That's why our founders enshrined the press and its freedoms in our Constitution. So I only ask the famously well-heeled Hollywood foreign press and all of us in our community to join me in supporting the committee to protect journalists, because we're going to need them going forward, and they'll need us to safeguard the truth. Bom, e aí ela faz um discurso bastante direto, persuasivo, pedindo apoio, a adesão das pessoas para, enfim, ajudar a imprensa a continuar cobrindo os fatos, a uma imprensa que realmente traga a verdade, embora a gente saiba que a noção de verdade, filosoficamente falando, ela é bem questionável, mas ela faz então esse apelo aos presentes e a quem estiver assistindo a esse discurso dela, para que, enfim, não fique contrário à imprensa, tenha essa adesão que ela também está dando esse suporte. Então, só retomando o que eu disse no outro trechinho que eu comentei, ela fala de estrangeiros, né? E aí ela vai falar justamente da imprensa. One more thing. Once, when I was standing on the set one day, whining about something, you know, we were going to work through supper or the long hours or whatever, Tommy Lee Jones said to me, "Isn't it such a privilege, Meryl, just to be an actor?" Yeah, it is. And we have to remind each other of the privilege and the responsibility of the act of empathy. We should all be very proud of the work Hollywood honors here tonight. As my friend, the dear departed Princess Leia, said to me once, "Take your broken heart, make it into art." Thank you for Bom, e ela encerra o discurso dela fazendo menção a duas frases ditas para ela, uma de Tommy Lee Jones e a outra da atriz que fazia a Princesa Leia, que tinha morrido recentemente a essa entrega do Globo de Ouro. Então ela faz duas citações de frases para reforçar o papel da arte na questão da empatia, da tolerância e, enfim, de como a gente consegue aí, né, a gente, quem está na atuação, né, consegue encenar coisas, discutir coisas, debater assuntos a partir da arte. Então, vale dizer que em conclusões de discurso, usar citações, frases célebres, aqui nesse caso, frases muito bem contextualizadas no momento, né? Porque a morte recente de uma personagem tão ilustre do cinema abalou bastante, né? O noticiário e muito recente ao Globo de Ouro. Então, são formas de você fazer links, né, e encerramentos da mensagem, deixar recados reflexivos para quem está presente na plateia. Então a gente vê aí várias técnicas que a Meryl Streep usa ao longo desse discurso, claro, um discurso bastante controlado, um discurso bastante encenado, quero dizer assim, né, treinado, até porque é um discurso que vai ser proferido para muita gente, o impacto global. Então, ela, enfim, se vale de várias técnicas. Queria chamar a atenção para uma coisa que eu acabei não falando quando disse sobre as designações de nomes que ela utilizou. Notem que, numericamente, ela falou muito das mulheres. Ela encerra também com uma fala da Princesa Leia, né, da atriz, a amiga dela. Então, um discurso muito pautado pelo feminino também, que é uma discussão nos Estados Unidos, não só lá, mas muito forte a partir do Donald Trump também, que tem toda uma questão em relação ao desrespeito e ao tratamento em relação às mulheres.
Então, com isso, eu encerro aqui esse nosso episódio. Tem muitas técnicas ao longo aí dos vários trechos que eu fui pausando e discutindo com vocês. E claro que a ideia não é que vocês digam, nossa, mas eu nunca vou fazer um discurso como esse, né, com alcance global. Mas é usar essas técnicas que foram comentadas a depender do seu contexto, a depender de qual é a sua apresentação e, claro, perceber que todas elas têm a sua variedade e seu impacto na plateia. Então ficam essas sugestões e recomendações e reflexões a partir de um discurso muito famoso já, recente e muito famoso. E espero vocês então na nossa próxima discussão de cenas de filme, nosso próximo episódio. E compartilhem, enfim, curtam aí o nosso vídeo para que outras pessoas aprendam também essas técnicas que vocês viram aqui nesse nosso episódio. Até lá, até uma próxima!